Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Gestor do aplicativo Reeduca em Casa. Meu nome é Adriana, eu sou professora da rede e trabalho aqui na Escola de Formação Paulo Freire. Em nome da Subsecretaria de Ensino, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos escutando. Gestores escolares, diretores e diretores adjuntos, coordenadores pedagógicos e professores articuladores que trabalham com a educação de jovens e adultos. Hoje nós estamos aqui para conversar com vocês sobre a aplicação da avaliação na próxima semana, especialmente para as escolas que trabalham com a educação de jovens e adultos. Aí os nossos jovens, os novos adultos e os nossos idosos que estão aí nas nossas escolas. Então, hoje, super obrigada por vocês estarem aqui e a gente vai trazer algumas questões importantes sobre a divulgação, sobre a constituição das avaliações, a gente vai ter professores falando sobre esse material. Então, eu quero dar as boas-vindas e convidar aqui os nossos professores presentes, professora Geise Nicolau, gerente da gerência da EJA, desculpa, a Letícia, da Gerência de Elaboração e Aplicação, da Coordenadoria de Avaliação da Subsecretaria de Ensino, e alguns professores especialistas que trabalham com a educação de jovens e adultos. Então, super obrigada por vocês estarem aqui conversando, É importante, nesse momento, a gente ter vocês conversando com as equipes das escolas, trazendo algumas informações, tirando dúvidas. Então, super obrigada, por vocês estarem aqui. Então, só relembrando, esse encontro ele vai estar gravado, então você que não está conseguindo nos assistir agora, em algum momento dessa semana ou nos próximos dias, que possa vir assistir, é um material importante para você estar tirando as dúvidas, então estejam aí ligados no nosso encontro, e os dois chats, tanto do aplicativo Rio Educa quanto do canal do YouTube da Escola de Formação Paulo Freire, estão ativos. Então, qualquer dúvida, as equipes de avaliação e da Escola de Formação estão aqui para tirar as dúvidas à medida que a conversa for acontecendo e que as dúvidas forem aparecendo. Ok? Então, super obrigada mais uma vez. Eu vou trazer minha primeira convidada, a professora Geise Nicolau. Geise, super obrigada por você estar aqui, conversando com as pessoas da escola, É importante a sua presença. A palavra é sua, super obrigada. Olá, Adriana. Olá, equipe gestora. Olá, você, professor orientador. Obrigada pelo convite. Bom, a proposta de hoje é que a gente converse um pouco sobre a avaliação diagnóstica em rede para a educação de jovens e adultos no ano de 2022. A ideia é que a gente faça uma introdução conversando sobre o currículo, as orientações curriculares específicas da EJA, da Secretaria Municipal de Educação. Bom, de antemão, gostaria de agradecer à Coordenadoria de Avaliação por essa interlocução direta na elaboração desse processo especial para a educação de jovens e adultos. Bom, sou Geise Nicolau, como a Adriana apresentou, e nesse momento atuo aqui na gerência de EJA. Durante muitos anos, e o nosso último currículo anterior ao atual vigente datava de 2010. Era um currículo de uma matriz de competências e habilidades, cujo, historicamente, está ancorado num modelo fabril. Nós encontramos registros desse currículo ancorados na máxima do Bobit, na máxima de um registro de currículo, de um livro chamado De Currículo. Por muitos anos, nós tivemos esse currículo em vigência, basicamente de 2010 a 2021, e ele traz algumas marcas muito específicas deste momento fabril, desta constituição curricular. Então, o que se dava em algum momento na perspectiva de Bobit era uma perspectiva de currículo, em que nele nós tínhamos uma especificação precisa dos objetivos a serem atingidos, do processo específico a ser desenvolvido e de um resultado específico a ser mensurado, num processo bastante fabril, num processo bem de acompanhamento direto, de delimitação de cada um dos fazeres e cada uma das etapas. Naquele momento em que Bobit registra esse livro e essa perspectiva como uma perspectiva de currículo, para muitas escolas, para muitas redes, para muitos professores e estudantes, essa se tornou a perspectiva específica de currículo, como se essa fosse uma máxima e esse fosse o único currículo a ser pensado. Bom, anos depois, outras literaturas, outras pesquisas e outros fazeres
mostram para a gente que não é bem assim, que essa não era a única perspectiva de currículo. E ao olhar para a nossa rede, no ano de 2016, há um clamor, há uma discussão, sobretudo as discussões entre os professores orientadores, com interlocução da Coordenadoria e da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, esta GEJA, para que esse currículo fosse revisitado, fosse rediscutido, visto que, dadas as matrizes com as quais ele foi constituído, a gente não conseguia estabelecer mais determinados diálogos com a multiplicidade de sujeitos que compõem a educação de jovens e adultos. Como a Adriana disse, a nossa EJA ela é facultada a estudantes jovens de 15 e 16 anos, mas a partir de 17 ela é a modalidade específica dos sujeitos. E considerando a perspectiva de EJA, de educação ao longo da vida, os sujeitos podem se matricular independente da sua idade e ficam conosco até a obtenção ali da sua conclusão de ensino fundamental. Nesse sentido, foram feitos grupos de trabalho envolvendo unidades escolares, a coordenadoria, o CREJA, o nosso Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos, e a GEJA, de modo que nós culminássemos numa teoria de currículo, num currículo ancorado numa teoria de currículo crítica. A despeito desse processo e desse movimento, eu recomendo que vocês assistam a gravação que foi feita da apresentação do currículo, das orientações curriculares de EJA, para o Conselho Municipal de Educação, em outubro do ano passado. Ele está gravado no canal do Conselho e vai trazer um nível de detalhamento maior do que o que cabe nessa abertura, nessa apresentação. Mas a perspectiva é que nós tenhamos, dentro de uma teoria crítica do currículo, objetivos específicos a serem desenvolvidos com esses múltiplos sujeitos, com suas marcas etárias, com suas marcas de classe, com sua marca de gênero. Um currículo fortemente desenvolvido na escola, pela escola e com a escola, dado ao processo de construção coletiva que aconteceu. Bom, nesse primeiro momento, eu gostaria de chamar a professora Letícia Cortes, gerente da Gerência de Elaboração e Aplicação aqui da SME, da Coordenadoria de Avaliação, para que ela possa trazer o nível de detalhamento que essa gerência se debruçou nesse currículo, numa perspectiva crítica, para poder compor essa avaliação diagnóstica em rede e trazer para a educação de jovens e adultos e conferir o maior desafio que nós temos hoje de avaliar a educação de jovens e adultos, que, na minha concepção, em seguida passo para ela, mapear as fragilidades e mapear os pontos relevantes que nós temos dessa política pública, para que, a partir desses dados, nós pensamos replanejar, refazer, dialogar, pensar em formação continuada, enfim, a partir dos dados e dessa conexão, dessa interface que nós estamos fazendo, pensar com múltiplos atores a implementação da política pública de EJA. Agradeço a todos, espero que o encontro seja proveitoso e agradeço, sobretudo, a professora Letícia pelo convite para estar aqui hoje. Letícia, agora é com você. Olá, Geise. Gostaria de saudar essa mesa tão linda. Olá, todo mundo que está nos assistindo. Meu nome é Letícia, atualmente estou gerente da Gerência de Elaboração e Aplicação da Coordenadoria de Avaliação. É uma honra poder estar dividindo essa mesa aqui com a professora Geise Nicolau, a Adriana e todos os nossos convidados. A gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação. E aí é muito importante esse momento inicial, essa abertura que a professora Geise fez, trazendo à luz aqui alguns aspectos fundamentais, né, da construção do currículo, das características pertinentes ao currículo da educação de jovens e adultos, essa perspectiva do currículo crítico, né? E eu queria pedir para que o nosso slide fosse projetado, e a gente vai conversar, enquanto isso, a gente vai conversar sobre características importantes da aplicação da nossa avaliação que a gente vai ter, né? Agora, em 2022, nós vamos ter avaliações que vão obedecer ao calendário da educação de jovens e adultos, né? E aí, nesse primeiro trimestre, a gente vai ter a primeira atividade diagnóstica em rede, né? A primeira avaliação para a educação de jovens e adultos, né?
tanto para a EJA 1 quanto para a EJA 2. E a gente começa esse encontro, né, falando sobre aspectos normativos dessa aplicação, né? Depois a gente vai tocar nesses aspectos referentes que a professora Geise trouxe, referentes ao currículo, que vão tocar nos processos de avaliação. Pode passar, por favor. Quanto a aspectos normativos, hoje no nosso encontro, a gente gostaria de falar sobre a circular ESUB-CAV número 4 de 2022, que é a circular que vai tratar sobre a aplicação dessa prova. Uma circular que todos vocês, né, gestores da educação dos jovens e adultos, devem ter acesso. Se você hoje ainda não teve acesso, entre em contato com o seu diretor, com o seu gerente de GED da sua coordenadoria regional, né, para que todo mundo tenha acesso e possa receber as orientações adequadas para essa aplicação dessa prova, né, nesse primeiro trimestre. Pode passar, por favor. Bom, nessa circular, a gente tem alguns aspectos que serão destacados por nós aqui, né? A gente sabe que a prova vai ser aplicada nos dias 16 e 17 de maio, tá? Ela vai ser aplicada para o EJA 1 nos blocos 1 e 2, né? Para o AV3, tá? E para a EJA 2, nos blocos 1 e 2, para o P3. Tá? É importante a gente saber que a gente está avaliando a última etapa de cada um dos blocos. Tá? A prova é constituída de um caderno de matemática e, separadamente, um caderno que é composto de escrita e leitura. É importante, gente, vocês saberem que a gente vai ter uma avaliação de escrita inserida aí na avaliação de língua portuguesa. A gente quer entender os processos de aquisição da nossa língua, sobretudo num período, inseridas num contexto, né, que a gente teve aí no ano passado, de afastamento da escola, ou de retorno ainda gradativo, presencial à escola. É importante a gente entender o status quo, como é que se configura os processos de aprendizagem dos nossos estudantes, sobretudo no que diz respeito à aquisição da nossa língua escrita. Tá? Pode passar, por favor. Outros aspectos significativos dessa avaliação. Essa avaliação, gente, é uma avaliação de rede. Tá? Ela tem o objetivo de diagnosticar a aprendizagem, sem um caráter classificatório ou punitivo, né? Respeitando toda essa perspectiva de construção de um currículo crítico que a Geise trouxe bem na abertura aqui do nosso encontro, né? A gente quer verificar as habilidades que são fundamentais para os processos de aprendizagem dos estudantes. É um mecanismo da gente ampliar a cultura de avaliação na educação dos jovens e adultos. Isso não significa isolar ou anular os processos de avaliação que estão intrínsecos dentro do contexto, do cotidiano, da sala de aula e que são do professor. Mas a gente precisa, enquanto nível central, né, ter um termômetro, ter parâmetros de entendimento para onde andam os processos de aprendizagem dos nossos estudantes, né? E aí, a partir desses resultados, desses dados que Geise tocou lá no início da nossa apresentação, né, a gente pode auxiliar, está auxiliando, dando uma devolutiva para a escola, para o professor, né, e pensando na criação de intervenções qualitativas para o processo de ensino-aprendizagem. Esse eu acho que é o mote principal dessa avaliação de rede, que tem esse caráter sistêmico. Tá? É importante notar que nessa avaliação, né, as turmas de EJA 1, Bloco 1, serão acompanhadas, né, de um caderno do aplicador. Portanto, o símbolo do megafone, como vocês podem observar aqui na tela, indica que as questões devem obrigatoriamente ser lidas pelos professores aos estudantes. Tá? Então, para as avaliações, né, do Bloco 1, da EJA 1, quando tiver um megafone, essas questões devem ser
obrigatoriamente lidas aos estudantes. Eu faço aqui um apelo, faço uma ressalva. A gente ainda está dimensionando, né, as defasagens, as lacunas de aprendizagem que se instauraram na nossa rede de ensino, nos nossos estudantes, por conta desse contexto pandêmico, né, ainda no finalzinho que nós estamos vivendo. Então, nos outros blocos, né, nas outras etapas da educação de jovens e adultos, ainda que não tenha um megafone, mas que o professor perceba a necessidade, a individualidade da sua turma, o professor conhece a sua turma, né? Ele perceba que é importante a leitura da questão para que o aluno possa desenvolvê-la, possa realizá-la, então que assim seja feito, né? A gente não está aqui rotulando, amarrando, mas sinalizando a importância de se respeitar esses contextos e diversidades de aprendizagens em que o nosso aluno está inserido. Então, é importante observar, né? Se você tem uma turma que já está mais desenvolta e que não é necessária a sua mediação, ok. Mas se você percebe que a sua turma ainda está aquém, né, ela precisa da mediação, então a gente pede encarecidamente que o professor faça essa mediação, que leia para o aluno. Isso não significa dar a resposta ou fazer por ele, mas ajudar a fazer a mediação para que ele consiga chegar lá. Uma outra característica dessa avaliação é que ela será aplicada e corrigida pelo professor regente, tá? E pelo professor de língua portuguesa. Eu estou me referindo especificamente à prova de escrita, tá? Então, ela é aplicada e corrigida pelo professor regente ou professor de língua portuguesa, né? Essa avaliação é uma avaliação que foi construída pelos professores da gerência de elaboração e aplicação, portanto, professores da nossa rede, professores da SME, e, portanto, serão os resultados, né, as respostas dos alunos serão lançadas no nosso sistema já conhecido, DESESC, tá? Como vocês já estão acostumados, né? Então, o lançamento das respostas dos alunos deve ser feito no DESESC, e aí a gente vai ter os resultados, né, de turma e de escola, à medida em que a escola lançar isso, você já pode ter um mapão, e esse mapão ser apresentado no COC, né, para que isso possa ajudar a gente a enxergar os processos de aprendizagem, não só individualmente de cada aluno, mas como da turma e da escola como um todo, tá? É importante vocês saberem disso. A gente vai ter também uma circular de COC que vai ajudar a mitigar algumas dúvidas que vocês possam ter referentes ao uso desses resultados dessa avaliação. A gente está tratando aqui especificamente da circular número 4, né, subcave número 4, mas a gente vai ter também a circular subcave número 5, que trata sobre as questões do COC. Então, é importante, à medida em que a escola vai realizando a prova, né, que esse resultado já seja lançado no DESESC, para que no conselho de classe a escola possa estar se reunindo e se debruçando sobre esses resultados. Ok? Pode passar, por favor. Bom, o cartão-resposta se encontra no verso da capa da avaliação, né? Então, os cartões-respostas devem ser assinados. A gente sinaliza na circular número 4 a forma correta de marcação desse cartão-resposta. A gente ampliou esse cartão-resposta, né, para poder dar conta do contexto da educação de jovens e adultos, para dar conta dos nossos idosos, que também, né, são público-alvo dessa modalidade de ensino. E aí é importante que o estudante marque a opção que ele entende como correta para cada uma das questões. Pode passar, por favor. Bom, agora, nessa segunda parte da apresentação, a gente vai fazer um link com a fala da Geise, que teve lá no início, né? E a gente vai apresentar para vocês os pressupostos metodológicos para o desenho da prova, né? Eu falei, pode passar, por favor? Eu falei lá no início que essa prova foi uma prova
elaborado por professores da nossa rede de ensino, que estão lotados na gerência de elaboração e aplicação, professores estes, em que parte desse grupo, né, também trabalha na educação de jovens e adultos. Né? E é importante a gente pensar como é que a gente desenha essa prova, como é que a gente bebe nesse currículo crítico que a Geise traz, nos apresenta no início do encontro. Né? O currículo crítico presente nessa orientação curricular da EJA é disposto por objetivos de aprendizagem, né? Objetivos específicos. E tais objetivos, por ser críticos, né, compreendem uma gama de habilidades que são intrínsecas à formação desse objetivo, né? E que nós, da gerência de elaboração e aplicação, fizemos o exercício de estratificar que habilidades, né, são importantes e que se relacionam com esses objetivos para que a gente pudesse desenhar a prova. Vale destacar, gente, que o pressuposto de uma avaliação de rede, uma avaliação objetiva, né, composta por itens de múltipla escolha, ela é pressuposta pelo destaque de algumas habilidades. Né? Então, é condição sine qua non para o nosso trabalho o destaque de algumas habilidades para que a gente possa entender quantos estudantes, os sujeitos, os múltiplos sujeitos da educação de jovens e adultos, né, já desenvolveram ou não desenvolveram uma determinada habilidade. Habilidade essa que dialoga, né, com esse currículo crítico. Então, o que a gente faz? A gente, a partir dessa orientação curricular da educação de jovens e adultos, a gente extrai os objetivos específicos de aprendizagem. De tais objetivos específicos, a gente relaciona quais as habilidades fundamentais, né, estão atribuídas a esses objetivos. E, a partir dessas habilidades fundamentais, a gente arbitra uma matriz de referência. E o que é uma matriz de referência? É uma relação de habilidades importantes para que a gente possa avaliar os nossos estudantes dentro de um instrumento de avaliação, que no nosso caso é a atividade diagnóstica em rede. Pode passar, por favor. Bom, essa matriz de referência, tá, ela se encontra lá no rioeduca.net, ela já está disponível. Tá? Então, gestores, vocês, por favor, disponibilizem esse caminho, esse canal, para que os professores possam ter acesso. Tá? A gente tem lá, ó, a matriz de referência 2022, lá na aba Recursos Pedagógicos, tá? Como está no círculo vermelho aqui, que vocês podem ver, e aí a gente vai ter essa relação de habilidades que são, além de fundamentais, que serão as habilidades utilizadas nesse processo de avaliação diagnóstica aqui na educação de jovens e adultos. Pode passar, por favor. Bom, agora, gente, para entender melhor as especificidades de como essa matriz de referência, né, se realiza dentro da prova das avaliações de EJA 1, eu gostaria de convidar a professora Paula Santos, que é professora da Gerência de Elaboração e Aplicação aqui da SME. Ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre os processos de desenho dessa prova e trazer à luz importantes aspectos que vocês, para que esse trabalho seja mitigado nas escolas. É com você, Paula. Muito obrigada. Obrigada, professora Letícia. Eu gostaria de cumprimentar todos os colegas aqui presentes, agradecer a oportunidade por participar desse movimento e desse momento tão importante, né, de avaliação da nossa rede. Eu queria pedir para já projetar o slide, voltar para ele. Eu sou Paula, como Letícia falou, eu sou P2, há exatos 20 anos trabalhando nas escolas e no momento eu estou compondo o grupo de trabalho destinado a pensar a avaliação da educação de jovens e adultos na gerência de elaboração e aplicação AGEA. Nesse momento, é um momento de compartilhamento, né, dessas informações para que vocês possam compreender
sobre quais princípios, sobre quais critérios essa avaliação foi elaborada e de que maneira que ela está chegando nas escolas, de forma a auxiliar vocês a se apropriarem desse instrumento para que ele possa agregar valor no fazer pedagógico das escolas, para que a gente possa alcançar sempre excelência no nosso trabalho. A avaliação diagnóstica em rede, ela foi pensada, pode passar por gentileza? Ela foi pensada como um instrumento individual. As avaliações, elas são compostas por 12 itens para cada componente curricular. Língua portuguesa, dividido entre leitura, com 12 itens, e acrescidos de 3 itens para avaliação de escrita, tanto o bloco 1 como o bloco 2. E 12 itens para as avaliações de matemática, bloco 1 e bloco 2. Essa avaliação ela tem por objetivo mapear, fazer realmente uma avaliação diagnóstica para que seja possível perceber quais são as habilidades que já foram construídas, consolidadas, mas para que também seja possível verificar quais são as habilidades que ainda encontram-se fragilizadas, né? Tendo em vista replanejar, repensar o fazer de cada escola. Esse é o objetivo central. Eu queria destacar que essa avaliação diagnóstica desse primeiro trimestre, ela foi pensada criteriosamente no sentido de contemplar e respeitar as especificidades dos nossos estudantes dessa modalidade de educação de jovens e adultos, tendo em vista a gama de diversidade que nós sabemos, né, a diversidade etária, socioemocional, de inúmeras experiências de trabalho. O nosso maior objetivo é que esse instrumento seja um instrumento que dialogue com a realidade desse público. As avaliações elas foram construídas dentro do quantitativo de itens que nós estipulamos como um quantitativo razoável, né, e necessário para essa avaliação diagnóstica. Elas foram pensadas em blocos, como se fossem blocos, contemplando, para que a gente pudesse dar conta, né, de tantos níveis de aprendizagem e tantas especificidades, contemplando itens que trouxessem textos com linguagem verbal, textos com linguagem não verbal, textos multimodais, e itens que pudessem ser lidos, alguns lidos pelos professores e outros não, com leitura individual, para que a gente, de fato, possa mapear esses diferentes níveis de aprendizagem e tornar esse instrumento um instrumento que não exclua ninguém, mas que nos dê visibilidade de fato do que a gente precisa verificar para que a gente possa avançar. Sempre tendo como meta central perceber o que pode ser melhorado para o replanejamento, para que a gente possa avançar cada vez mais. Ainda mais agora, né, nessa retomada do trabalho pedagógico nas escolas. Uma coisa também que eu queria deixar bastante frisado aqui é que esses itens também foram pensados num crescente de complexidade, também com o mesmo objetivo, né, de poder contemplar os diferentes níveis de aprendizagem. Pode passar o slide, por gentileza? Isso. Pensando também numa contextualização desse instrumento avaliativo, nós tomamos por critério aproximar o máximo possível os temas abordados nesse instrumento, né? A gente sabe que o material Rio Educa trabalha
com eixos temáticos. Então, tivemos esse cuidado de estar mapeando o material Rio Educa para perceber quais temas estão sendo abordados, de que maneira, para que esse instrumento avaliativo traga, com os eixos temáticos sendo contemplados nos itens da avaliação, possa trazer conforto, possa trazer uma familiaridade com o trabalho que vem sendo desenvolvido nas salas de aula. Então, dessa forma, as avaliações do primeiro trimestre para EJA 1, Bloco 1, eles abordam, na sua grande maioria, o eixo cultura, trazendo principalmente, né, música a partir dos gêneros textuais, de aparatos sobre esses gêneros musicais, pontos turísticos e os equipamentos culturais. Pode passar, por favor. Tanto língua portuguesa quanto matemática, nós pensamos na avaliação em eixos, onde a gente elaborou esses itens a partir da ideia de um crescente de complexidade, né? Do mais simples para o mais complexo. Então, a prova ela foi elaborada contemplando itens de menor complexidade, de média complexidade e de maior complexidade. No entanto, a prova não foi organizada nessa ordem, né? Itens mais fáceis, médios e finalizando, né, os últimos itens, itens mais difíceis. Não, a gente pensou em ter todos os níveis de complexidade, mas eles estão organizados na prova, também no sentido de não deixar o aluno também cansado, deixando os itens, os últimos itens, né, as últimas questões de prova, as mais difíceis, onde o aluno já possa estar mais cansado e a gente perder um pouco do rendimento desse aluno. Então, não. Nós pensamos de uma forma onde a gente fosse intercalando para que a gente também priorizasse a questão do conforto desse aluno. Todos os itens foram elaborados, né? Também os que têm linguagem verbal não são textos de grande extensão, são questões o mais objetivas possíveis, para que nesse primeiro trimestre a gente também possa se apropriar de uma melhor maneira desse movimento de avaliação. Pode passar, por gentileza. No que diz respeito à seleção das habilidades que estão sendo verificadas nos instrumentos avaliativos, nós tomamos por critério as orientações curriculares para a EJA, fazendo a seleção do objetivo específico ou dos objetivos específicos, como a Letícia explicou no início da apresentação. E a partir dessa seleção, que foi feita tomando por base também o mapeamento do material Rio Educa, observando quais são os pontos principais que estão sendo trabalhados nas escolas, que estão sendo valorizados a partir das orientações curriculares, e aí foi feito a seleção desse objetivo principal. Então, só para exemplificar, nós temos aí EJA 1, Bloco 1, em língua portuguesa, cujo objetivo específico é valorizar a leitura como forma de conhecimento. E desse objetivo central, nós elencamos habilidades que consideramos essenciais para que essa valorização da leitura como forma de conhecimento possa acontecer. Então, no bloco 1, foram selecionadas 6 habilidades essenciais, da mais simples para a mais complexa, né? Se vocês observarem, a gente começa com habilidades que dão conta de identificação de sílaba, de leitura de palavra, para que aí a gente possa trabalhar já com o texto, numa leitura de texto, de localização de informação explícita, e nessa ordem, né? Nesse crescente de complexidade. Esse foi o critério principal
nós elencamos 6 habilidades, tendo em vista que são 12 itens em língua portuguesa, e para que a gente pudesse dar conta de níveis diferentes de complexidade, consideramos esse quantitativo de habilidades suficientes para que a gente possa fazer um diagnóstico consistente desse nível de alfabetização, dessa consolidação, tendo em vista que o bloco 1 cuida, né, desse período inicial, desse processo da alfabetização. Pode passar, por gentileza. O mesmo critério foi usado na prova, na avaliação de escrita, né? Foi elencado objetivo específico da orientação curricular, sempre em consonância e observação do material Rio Educa, para que esses itens estejam o mais próximos possíveis do material didático utilizado pela nossa rede. E na avaliação de escrita do bloco 1, nós temos 3 itens a partir desse objetivo específico. Também essas habilidades elencadas com esse critério, né? Uma habilidade mais simples e as próximas habilidades um pouco mais complexas. Então, a gente tem, nesses itens de escrita, escrita da palavra, escrita da frase e escrita de pequeno texto. Pode passar, por gentileza. Com relação à matemática, o princípio é o mesmo. Nós elencamos alguns objetivos específicos, está em destaque aí um deles. No bloco 1, nós elencamos 4 objetivos específicos, porque o próprio componente curricular ele é mais específico, então nos possibilitou selecionar mais objetivos para dar conta de algumas habilidades, mas nós, no total da prova de matemática do bloco 1, nós também elencamos 6 habilidades a partir desses objetivos específicos, né? Então, nós temos aí, por exemplo, né, um dos objetivos, compreender a função social do número, uma habilidade, um objetivo tão importante, e elencamos aí as habilidades que consideramos essenciais para que esse objetivo possa se concretizar, como, por exemplo, ler e registrar quantidades, o trabalho, né, de tratamento da informação, e elencamos mais alguns objetivos, como, por exemplo, reconhecer os significados e aplicar ideias aditivas e subtrativas, compreender o sentido da multiplicação, todos os itens pensados a partir das habilidades que foram priorizadas no material Rio Educa do primeiro trimestre. Pode passar, por favor. No bloco 2, a linha de trabalho foi exatamente a mesma, a partir dos eixos temáticos. No nosso primeiro trimestre, o eixo temático em destaque é cultura. Então, no bloco 2, nós estamos priorizando itens que abordem essas temáticas a partir do que está sendo desenvolvido no material Rio Educa. Então, construímos itens falando de colonização, da cidade do Rio de Janeiro, falando da diversidade cultural, para que, de fato, o aluno, ao receber essa avaliação, esse instrumento avaliativo, ele tenha a convicção de que é uma atividade dando sequência a tudo que já vem sendo realizado na sala de aula. Pode passar, por gentileza. Nós temos aí, do bloco 2, a mesma linha de construção, de raciocínio para a EJA 1, né? Todos os itens construídos seguindo esse crescente de grau de complexidade. Então, também no bloco 2, tanto para a língua portuguesa quanto para a matemática, nós construímos nessa linha de raciocínio itens de menor complexidade, de médio e de maior complexidade, tendo em vista verificar as habilidades que já foram consolidadas e aquelas que ainda estão fragilizadas e que precisam de um replanejamento. Eu quero reafirmar aqui que o objetivo de pensar no grau de complexidade é verificar os diferentes níveis de desenvolvimento. A gente sabe que em nenhuma turma
nós temos alunos todos no mesmo nível, né? E uma avaliação diagnóstica, para que ela seja eficaz, eficiente, para que ela cumpra o seu papel, a gente precisa, nesse instrumento, poder contemplar os diversos níveis para que a gente possa, de fato, mapear. Pode passar, por favor. No que diz respeito, né, à seleção das habilidades, o critério foi exatamente o mesmo, a partir do documento orientador, né, o curricular da EJA, nós elencamos o objetivo específico. Em língua portuguesa, para o bloco 2, nós elencamos um objetivo bem central, que é o mesmo do bloco 1, valorizar a leitura como forma de conhecimento. No entanto, a seleção de habilidades ela está adequada para o bloco 2, tendo em vista que os alunos do bloco 2 já consolidaram, né, esse processo de alfabetização. Então, o eixo central, assim como no bloco 1, né, o eixo central é o texto, o bloco 2 traz habilidades para o trabalho com o texto. São 6 habilidades que também foram elencadas para o bloco 2, né, tendo em vista 12 itens, né, de avaliação, nós achamos que 6 habilidades são suficientes para que a gente possa fazer essa avaliação diagnóstica. As habilidades que foram elencadas, elas também foram elencadas de forma a contemplar habilidades mais elementares do trabalho com o texto, para habilidades de maior complexidade, como, por exemplo, a inferência, né, de expressões que a gente pode depreender de um texto. Então, a gente fez essa seleção pensando nesse aspecto. Pode passar, por gentileza. A gente vai ter a prova de escrita, a avaliação de escrita do bloco 2, que nós elencamos o objetivo específico, reconhecer a língua escrita e a oralidade como meios de expressão, mas entendendo que essa primeira avaliação de escrita, né, do primeiro trimestre, como um instrumento crucial para que a gente possa perceber o nível de escrita dos nossos estudantes, nós fizemos a seleção também a partir do mais elementar para o mais complexo. Então, no bloco 2, nós fizemos a escolha de manter a escrita de palavras, já trazendo algum grau de complexidade para a escrita dessa palavra, tendo em vista que são alunos que têm um pouco mais de familiaridade com a alfabetização, mas para que a gente pudesse mapear realmente os níveis de dificuldade, nós optamos por manter a escrita de palavra, a escrita de frase e a escrita de textos. Pode passar, por favor. A gente vai ver matemática, então, do bloco 2. Um exemplo, né? No bloco 2, nós elencamos 3 objetivos específicos, e desses objetivos específicos, para cada objetivo, nós elencamos 2 habilidades que consideramos essenciais dentro do bloco 2. Também, da mesma maneira, de habilidades mais elementares da matemática, como o tratamento da informação, como a realização de cálculos com situações de problema, né? O manuseio do algoritmo, e também tentando contemplar os diferentes níveis, trazendo questões de menor complexidade, questões de maior complexidade. Pode passar. Acho que é isso. Agora eu vou passar a palavra. Acho que é o último. Esse é o último, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Eu agora passo a palavra para a professora Letícia. Obrigada pela oportunidade. Passo a palavra para a professora Letícia. Obrigada, Paula. É muito importante o detalhamento das informações que você trouxe aqui para todo mundo.
Super obrigada. E é isso, a gente vai continuar aqui, vai seguir, né, mitigando o detalhamento dessa avaliação com os outros especialistas que também estão presentes e que vão colaborar aqui para a nossa compreensão. Eu vou chamar agora a professora Viviane Lucas, que é professora da equipe de língua portuguesa da Gerência de Elaboração e Aplicação, para trazer esclarecimentos sobre as avaliações de língua portuguesa na EJA 2, tanto para o bloco 1 quanto para o bloco 2. Seja muito bem-vinda, professora Viviane. Com você. Obrigada, Letícia. Olá, eu faço parte dessa equipe, né, de língua portuguesa lá da GEA e estou aqui representando essa equipe nós somos 4, né, professoras lá. Pode passar para o slide, por favor. Pode passar. Isso. Então, na verdade, nós, na EJA 2, né, na elaboração desse instrumento avaliativo de EJA 2, seguimos a mesma linha, os mesmos pensamentos da equipe de EJA 1. Esse instrumento foi composto, né, é composto por 16 itens de língua portuguesa, e cada item segue um determinado nível de complexidade. Nós pensamos em 3 níveis de complexidade, né? Do mais elementar, do mais simples, ao mais complexo. Na verdade, essa avaliação diagnóstica, né, ela foi pensada de forma a tornar possível a diagnose dos estudantes nos diferentes níveis de aprendizagem que eles estão apresentando hoje, nessas etapas finais de cada bloco. Pode passar. Isso. Conforme a professora Paula explicou, né, em EJA 2, nós também vamos analisar, observar o material do aluno, tomando por base, né, esse material e o currículo, obviamente, e identificamos as temáticas, né? Aproveitamos essas temáticas para a seleção dos suportes, dos textos, que foram usados como base para a elaboração de cada item. Então, no bloco 1, nós trabalhamos, né, nós identificamos, nós selecionamos textos que abordassem esses temas aqui: samba e cultura, cultura afro-brasileira e beleza da diversidade. Sempre buscando textos bem próximos à realidade desse público, que dialoguem com esse público, que sejam familiares para esse público. Pode passar. Pode passar. Isso. Então, como é que a gente chegou a esse instrumento avaliativo? Bom, primeiro a gente analisou a orientação curricular da EJA, observamos os objetivos específicos do nosso, né, no caso, da nossa área de conhecimento, né, da língua portuguesa, e buscamos as habilidades essenciais, as habilidades específicas que estivessem relacionadas a esses objetivos específicos, a cada um deles. Nós identificamos, assim, aqui no bloco 1, 2 objetivos principais, né? Os outros dialogam muito com esses, então nós selecionamos 2 objetivos específicos para, a partir deles, fazermos a seleção das habilidades essenciais, das habilidades específicas. Nós chegamos a um número de 6 habilidades, né, tanto no bloco 1 quanto no bloco 2, de forma a construir um instrumento avaliativo que não se tornasse muito extenso e que também pudesse avaliar cada habilidade em diferentes níveis de complexidade. Então, aqui nós observamos o seguinte: nesse objetivo específico de valorizar a leitura, né, como forma de conhecimento e proficiência,
nós chegamos a essas habilidades, podemos perceber que elas variam, as próprias habilidades já mostram um determinado nível de complexidade diferente, né, de uma para outra. Aqui estão sendo colocadas em ordem alfabética, mas na hora de selecionarmos os itens, né, de elaborarmos os itens, nós pensamos nesses níveis de complexidade, e essas habilidades foram selecionadas pensando no que seria mais importante, né, nesse momento, analisando todo o conteúdo do material do aluno, o currículo que a gente tem de EJA, toda a história, né? Inclusive, assim, a experiência que temos com o trabalho nessas habilidades, né? Nós elencamos essas por considerarmos que essas são as essenciais dentro desse objetivo específico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, de uma mais básica, né, de um pensamento mais inferior, mais simples, como localizar uma informação explícita, como uma, assim, um pouco mais, com maior complexidade, como identificar o assunto, né, em que o aluno precisa perceber a ideia global do texto, ou reconhecer, por exemplo, interpretar um texto com auxílio de material gráfico, em que a gente não tem só a linguagem escrita, né, a palavra, mas também o texto multimodal, um texto que utiliza a linguagem não verbal também. Pode passar, por favor. Então, e aí o desenho da forma ficou esse aqui. Nós temos 6 habilidades e 3 itens para cada uma de 4 habilidades, mais 2 itens para 2 habilidades, para fazer um total de 16 itens. Então, 4 habilidades desse instrumento avaliativo estão sendo trabalhadas em 3 itens, cada uma dessas 4. Por exemplo, identificar, localizar a informação explícita, 3 itens para essa habilidade, tentando formular itens que tivessem diferentes níveis de complexidade. Então, um item mais fácil, um de média complexidade e um mais difícil. Foi esse o desenho da nossa prova. Pode passar. Muito bem. Então, na atividade diagnóstica de escrita, né, na produção textual, para essa produção textual, nós também observamos o material do aluno atentamente, percebemos quais os gêneros que foram abordados, gêneros textuais que foram abordados nesse material do aluno. Partimos também do objetivo específico que está na orientação curricular e chegamos a essas habilidades específicas, né? Vamos verificar a construção de um texto narrativo, tanto no bloco 1 quanto no bloco 2, da EJA 2, sendo que no bloco 1, nós pensamos em algo assim mais simples, né? Se chegarmos a observar que já constroem bem um parágrafo, que já separam as ideias, né, em cada parágrafo, a gente se dá, de certa forma, por satisfeito, diferente do bloco 2, que a gente coloca um pouquinho mais de complexidade. Na construção dessa prova, a equipe de língua portuguesa pensou num texto motivador, na verdade, uma imagem, né? E tentou explicar da melhor forma possível como construir esse texto. Pensamos também num tema familiar, né, ao público da EJA 2, bloco 1, e esperamos assim que seja leve, que seja tranquila, né, essa avaliação, que eles sejam motivados, né, a escrever.
Em relação aos critérios, depois os professores receberão, né, o guia de correção, e eu queria salientar aqui que o professor deve seguir cautelosamente, assim, seguir com atenção, né, respeitar esses critérios que vão no guia de correção, porque para que a gente, né, da avaliação, possa mapear direitinho os resultados de forma a ajudar, né, a pensar, né, na EJA de uma outra perspectiva que é diferente da do professor em sala de aula. Por isso, eu queria salientar que, para além, né, desses critérios, né, que vão no guia de correção, o professor pode, naturalmente, e deve aproveitar essa avaliação como uma avaliação formativa mesmo, né? Então, no momento das devolutivas para os seus estudantes, eles podem ir além, inclusive, daqueles critérios que vão para eles como guia de correção. Então, os critérios que estão lá elencados no guia de correção, eles vão servir à avaliação, né? Para a gente perceber os resultados, identificar as possíveis lacunas de aprendizagem, identificar essa diferença, né, de níveis de aprendizagem entre os estudantes. Então, o objetivo é esse, né, nessa avaliação de larga escala. Mas o professor em sala de aula pode aproveitar esse instrumento avaliativo como uma avaliação formativa. E aí ele pode dar as devidas devolutivas para os seus estudantes. Pode passar. E aí chegamos ao bloco 2, mesmo pensamento, né? A prova tem o mesmo desenho, essa prova, né, essa avaliação do bloco 2 também terá 16 itens. Tentamos pensar numa avaliação leve, numa avaliação que não se estenda muito, cujos textos não sejam muito longos, né, muito extensos, de forma que o aluno seja motivado a fazer com bastante atenção, né, com bastante zelo. Pode passar. Os temas que nós aproveitamos, né, abordamos nessa avaliação do bloco 2 foram cultura afro-brasileira e cultura indígena, Rio de Janeiro e Nordeste e cidadania, seguindo os passos, né, do que está lá sendo desenvolvido no material do aluno. Pode passar. Então, aqui, o objetivo específico selecionado foi reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social e as diferentes variedades de língua portuguesa, identificando possíveis preconceitos linguísticos. Então, nós elencamos 6 habilidades essenciais que estão atreladas a esse objetivo específico, da mesma forma que no bloco 1. Pode passar. O desenho da prova é o mesmo do bloco 1, tá? São 6 habilidades, 16 itens. Então, como que a gente distribuiu isso? 4 habilidades com 3 itens cada e 2 habilidades com 2 itens cada. Para cada habilidade com 3 itens, nós elaboramos um item fácil, outro médio e outro mais difícil, para a gente perceber aí, né, como é que está essa aprendizagem desse aluno. Talvez ele não consiga no mais difícil, mas consegue no mais fácil, né? Num item de mais fácil complexidade. Então, tudo isso a gente busca, né, mapear. Pode passar. Na avaliação de escrita do bloco 2, a gente segue o mesmo pensamento, né, do bloco 1, buscamos um texto, imagem, na verdade, motivadora, que seja atraente, né, atrativa para o público, que a gente está, o público da EJA 2, a partir dessa imagem, né, motivadora, nós colocamos a proposta de forma o mais clara e objetiva possível e também tentamos, né, colocar de uma forma que o
que o estudante possa fazer com tranquilidade, possa se familiarizar com essa proposta, né? E se sentir bem produzindo esse texto. Pode passar. Bom, vou passar a palavra agora de volta à professora Letícia, né? Letícia, com você novamente. Obrigada, Viviane. E aí eu acho que você trouxe à luz aqui um pouco mais de esclarecimento, né, sobre esse processo de avaliação dentro da especificidade de língua portuguesa. Então, é muito significativo, né, tudo isso que você falou. E eu gostaria de convidar agora o professor Felipe, professor de matemática, que vai nos trazer ainda mais esclarecimentos sobre as provas de matemática. Felipe, muito obrigada. Seu microfone, Felipe, está fechado. Estão me ouvindo? Quero cumprimentar todos os colegas aqui presentes na live, tanto os colegas de mesa quanto os colegas que estão assistindo. Tenho a honra de estar representando a equipe de matemática. Quero trazer o slide aqui para a gente começar a dialogar sobre a elaboração de itens para a prova de matemática. Pode passar, por favor. A gente, como você observou a elaboração de língua portuguesa e leitura, a gente teve um alinhamento em relação ao número de itens para a posterior avaliação. Foram ao todo 16 itens, que a gente seguiu alguns critérios, em cima especialmente das orientações curriculares. A gente elaborou, a partir desses 16 itens, para uma mesma habilidade, a gente trouxe múltiplos itens. Esse é um ponto importante na construção de uma prova com itens totalmente inéditos. Eu quero ressaltar aqui que a gente tem uma prova da rede para a rede. Somos professores da rede e elaboramos estes itens de forma inédita para atender a estas habilidades que foram selecionadas. Ele é um instrumento individual e quando a gente for observar os critérios e a montagem desses itens, chegamos a 4 eixos estruturantes em ambos os blocos, tanto o bloco 1 quanto o bloco 2. A gente teve 3 eixos semelhantes em ambos os blocos e um que distinguiu para os dois. E a gente vai observar a partir dos critérios que estão no próximo slide. Pode passar, por favor. A gente tem, entre os critérios, as 8 orientações curriculares já pré-estabelecidas, aos quais recebemos, e a gente, através do link entre o currículo priorizado e o material do aluno, vale mais uma vez ressaltar esses 2 pontos para entendermos que a prova é da rede para a rede, que respeitamos todo esse tripé que deu origem aos itens aos quais compõem toda a avaliação, os 16 itens, tanto para bloco 1 quanto para bloco 2. Então, as 8 orientações curriculares já pré-estabelecidas e as 12 habilidades, as 12 habilidades totais. Por que é importante citar que elas são totais? Porque nem todas estão dentro da avaliação. Então, a avaliação que a gente trouxe algumas habilidades, além das 12 já escolhidas a partir do currículo priorizado do material do aluno, algumas que a gente selecionou para colocar em cada uma das provas, e eu vou comentar esse novo total em cada uma delas. E o cruzamento entre eixos e habilidades, você vai observar já no próximo slide, que ele trouxe os 4 eixos de cada bloco. Então, essa tabela, é importante a gente parar um pouquinho sobre ela e observar um primeiro ponto. Você pode notar lá em cima, a gente tem as letras aos quais vamos usar na tabela. A gente tem essas letras, elas dão origem aos 4 eixos selecionados. Então, N refere-se ao eixo números, GM se refere ao eixo grandezas e medidas, PE se refere ao eixo probabilidade e estatística, e G se refere ao eixo geometria.
você pode observar que essa tabela ela é um cruzamento entre as orientações curriculares e as 12 habilidades totais escolhidas dentro do link entre o material do aluno e o currículo priorizado, e está colorido onde cada uma delas apareceu. Vale ressaltar que uma mesma habilidade ela apareceu em mais de uma orientação. Por exemplo, observe aqui na coluna azul número 1, que esta habilidade ela está dentro de duas orientações, da orientação 2 e da orientação 3. Essa presença maior de algumas habilidades, essa presença mais frequente de algumas habilidades, após os critérios que mencionamos anteriormente, de acordo com o material do aluno e currículo priorizado, deram origem àquelas que foram escolhidas para compor a prova, respeitando os 4 eixos estruturantes aos quais você está observando ali em cima, de números, grandezas e medidas, probabilidade, estatística e geometria. Pode passar, por favor. A gente tem aí para ressaltar que o bloco 1 foi composto de 4 eixos, aos quais eles vão ter uma única mudança para o bloco 2. Então, os eixos números, geometria, probabilidade e estatística, eles serão comuns para ambos os blocos. Há uma alteração entre grandezas e medidas, que para o bloco 2 ele vai se transformar num novo eixo. E ao todo, em ambos os casos, 4 eixos estruturantes para os 2 blocos, respeitados os mesmos critérios para a montagem de ambas as avaliações. Pode passar, por favor. Já no bloco 2, como a gente mencionou em relação ao bloco 1, temos aí números mantido, probabilidade estatística mantido, geometria também mantida, e a alteração que a gente tem de grandezas e medidas para álgebra, respeitando o que a gente trouxe de currículo priorizado e material do aluno. E essa tabela ela traz o que a gente, dentro das orientações, das 8 orientações, que você pode observar aqui na coluna enumerada de 1 a 8, linkada com as 12 habilidades, aos quais selecionamos, enumeradas de 1 a 12, com o seu respectivo eixo estruturante. Então, quando a gente coloca acima da habilidade 1, que ela é N, quer dizer que ela é de números. Quando a gente coloca, por exemplo, na número 4, o A, quer dizer que ela tem a ver com álgebra. Na número 8, por exemplo, o G, quer dizer que ela é geometria, e na número 12, probabilidade estatística, e a tabela traz a frequência aos quais essas habilidades apareceram de acordo com as orientações, o que deu origem aos 16 itens, a fim de captar dados estatísticos. Por exemplo, a gente tem no bloco 1, das 12 habilidades, a gente utilizou 6 delas para compor a avaliação. Por exemplo, em geometria, a gente tem uma mesma habilidade para 3 itens elaborados. Então, a gente tem uma única habilidade para 3 itens elaborados, a fim de que ela contribua com a estatística a partir da realização pelos alunos do EJA. E para o bloco 2, da mesma forma. No bloco 2, das 12 habilidades, a gente selecionou 7 para compor a avaliação e, a partir daí, extrair alguns dados estatísticos. Como você pôde notar lá no primeiro slide que a gente trouxe, a gente tem lá múltiplos itens para avaliar uma mesma habilidade. Esse foi o critério que a gente utilizou a fim de contribuir depois para estas informações. Dessa maneira, a gente compôs as 2 avaliações, tanto de bloco 1 e de bloco 2, ressaltando, mais uma vez, sobre o tripé que a gente utilizou em relação a levar as habilidades de acordo com o currículo priorizado, material do aluno
e as orientações curriculares que já estavam pré-estabelecidas. Dessa forma, a gente fez a estrutura tanto de 16 itens para o bloco 1, quanto para o bloco 2. E eu tenho a oportunidade aqui de trazer, na sequência, uma fala de um dos professores da nossa equipe, o professor Alexandre, que também está dentro da sala de aula e traz uma dessas habilidades e uma possível aplicação dela, que ele fez aqui um exemplo para mostrar para vocês e a gente ter essa aplicação. Quero só enfatizar antes do vídeo, peço perdão, o último slide, pode passar, por favor, novamente. A gente tem os 4 eixos do bloco 2, que são, repetindo, números, pulando álgebra, a gente tem probabilidade, estatística e geometria em ambos os blocos, bloco 1 e bloco 2. E no bloco 2, exclusivamente, álgebra sendo presentes para o bloco 2, e no bloco 1, que a gente trouxe para grandezas e medidas, complementando das 4 habilidades, dos 4 eixos, a gente tem 75% deles, ou seja, 3 dos 4 sendo comuns ao bloco 1 e ao bloco 2. E, na sequência, o vídeo ao qual comentei do professor Alexandre, trazendo essa fala de uma das habilidades ao qual selecionamos e a aplicação possível dela também em sala de aula. Lembrando que essa é uma prova, essas são avaliações elaboradas da rede para a própria rede, de professores para os alunos, de professores da rede para a própria rede. Pode colocar. Olá, eu me chamo Alexandre, sou professor de matemática do PEJA, trabalho na gerência de elaboração e aplicação aqui na SME. Vim falar com vocês hoje sobre uma habilidade, aplicação e noções de porcentagem na resolução de problemas. É muito importante a ideia de porcentagem ser apresentada aos nossos alunos, uma vez que a porcentagem ela é extremamente divulgada no nosso dia a dia, ela está muito presente no nosso cotidiano. Ela está presente desde coisas físicas, como uma bateria de celular, que apresenta porcentagem, ela está presente nas mídias, quando falam de aumentos, ela está presente até no desconto de uma compra. Então, essa ideia deve ser muito bem aplicada e apresentada aos nossos alunos. Podemos começar a aula da seguinte forma. Pergunta ao seu aluno o que é melhor, 50% ou 100%. Ele normalmente irá dizer que prefere 100%. Mas quando você não tem nenhum parâmetro de referência, fica muito vago. Agora bote para ele o seguinte parâmetro. 100% do salário de um trabalhador ou 50% do salário de uma grande estrela do futebol mundial. Não tem mais como comparar. Então, a noção de porcentagem ela tem que ser aplicada em situações, problemas do nosso dia a dia, para que essa ideia fique extremamente fixada na mente do nosso aluno. Então, essa foi uma possível aplicação de uma das habilidades que a gente elencou, e quero, após a apresentação dos 2 blocos, retomar com a professora Letícia, para que ela possa dar continuidade à nossa fala. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui representando a equipe de matemática. Obrigada, Felipe, muito boa fala, trouxe considerações bem específicas, né, do componente matemática. Eu queria só complementar as falas de todos os professores especialistas que trouxeram as especificidades, né, de cada EJA, de cada bloco, de cada etapa, de cada bloco. Acho que foi bem significativo. E dizer assim, a gente da avaliação precisa muito do destaque das habilidades para que o nosso trabalho possa, de fato, ser materializado dentro nos itens, né, especificamente, na elaboração desses itens. Então, o exercício que a gente fez, né, de estudar o currículo, as orientações curriculares da EJA, e estratificar por meio deles habilidades, né, que já eram comuns no currículo da nossa rede de ensino, foi um grande desafio, né? Então, por vezes, vocês viram aí escrito, né, orientações curriculares da EJA,
atribuídas aos objetivos específicos de aprendizagem, e no que diz respeito às habilidades, redações do nosso currículo priorizado que já está instituído na nossa rede de ensino, que a gente precisava, a partir dessas habilidades, né, materializar itens que pudessem dar conta de tocar, de tangibilizar esses objetivos de aprendizagem. E aí, tendo essa perspectiva macro, né, que um único item não dá conta da gente avaliar o desenvolvimento de uma habilidade, a gente precisa ampliar a quantidade de itens, né, para poder capturar aquele aluno que sabe menos e aquele aluno que sabe mais, né? Então, essa foi a nossa proposta para o desenho desses testes. Eu gostaria de chamar agora a professora Adriana. Obrigada, Letícia, por todos os esclarecimentos. Queria agradecer de antemão a Paula, a Viviane, ao Felipe e ao Alexandre, que não pôde estar presente, gravou o vídeo, né? Super obrigada. Queria falar para vocês que estão conosco até esse momento, os gestores, aos professores orientadores, né, que estão à frente de toda essa articulação pedagógica da educação de jovens e adultos, e caso a escola não tenha esse professor articulador, que tem o coordenador pedagógico, é ele que faz todo esse papel, né, à frente dos professores, e caso a escola ainda não tenha essa articulação definida ainda, o próprio gestor ele está à frente, né, e pensar em qual o papel dessa avaliação diagnóstica, né, o que eu faço com esses resultados, né, como é que eu planejo após esse momento, após o conselho de classe, quais são as ações que eu vou traçar com a equipe de professores a partir de toda essa documentação e desses dados que essa avaliação aí vai nos proporcionar. Ok? E é extremamente importante também, antes de eu trazer os convidados, depois que a gente olhar essa live, escutar esse webinário, trazer esse link para os professores. A fala da Paula, da Viviane, do Felipe e do Alexandre foi muito importante. É necessário que o professor tenha acesso a esse material, entenda como é que foi pensada essa avaliação, né? Como o Felipe falou, né? Uma avaliação feita por professores da rede, para professores da rede. Então, esse entrelaçamento dessa ação é muito importante que chegue aí na ponta, que chegue ao professor que vai estar à frente, né, que trabalhou esse currículo durante esse período, até esse primeiro trimestre, e que vai estar aplicando essa ação, então, que vai estar à frente dessa ação. Então, quero agradecer de antemão, lembrar que esse webinário vai ficar gravado no aplicativo, né, no canal Gestor e no YouTube da Escola de Formação Paulo Freire. A vocês que participaram do chat, né, se caso não tenham tirado alguma dúvida, a gente tem duas gerências hoje aqui, a gente tem a gerência da GEISE, de jovens e adultos, e a gente tem uma das gerências da coordenadoria de avaliação. Então, quando a GEISE e a Letícia forem trazer as suas considerações finais, o Jefferson vai colocar o link, né, do e-mail, caso haja alguma questão específica para uma delas, ok? A gente já está chegando no final, eu vou chamar meus convidados para as considerações finais. Queria super agradecer mais uma vez aos professores que estão aqui presentes, né? A Paula, a Viviane, o Felipe e o Alexandre, agradecer às escolas por permitirem e articularem a presença deles aqui. É importante a fala de vocês, professores, regentes, que estão em sala de aula, para os professores que vão participar aí dessa ação. Ok? Muito obrigada mais uma vez. E aí, Geise, Letícia, nossas considerações finais, né, para a gente encaminhar aqui para o final do nosso encontro. Obrigada. Obrigada, Adriana. Bom, eu tenho dois encaminhamentos breves para fazer nas considerações finais, mas quero amarrar algo que eu já falei aqui na Escola Paulo Freire em outros encontros, a narrativa que o Felipe traz. A perspectiva da Coordenadoria de Ensino Fundamental, onde a GEJA fica alocada, de construir um currículo com a escola, pela escola e para a escola, se materializou na fala de todos, entrelaçadas, mas o Felipe marca isso muito fortemente. E nós, né, que além de participar, estamos assistindo aos colegas, percebemos a composição de uma avaliação pela escola, para a escola e com a escola, com as mesmas premissas que a gente defende do material Reeduca, de professores da rede, da EJA para a EJA. E aí eu queria trazer dois encaminhamentos, né, que ficam aqui como uma porta aberta para discussão nas escolas. Um refere-se às diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos, que é muito comumente chamado por nós de parecer Cury, que é o parecer 11/2000, preciso ler, não sei de cor, quando ele diz: outro elemento importante a se considerar
é que tal combinação da faixa etária e nível de conhecimentos exige professores com carga horária conveniente, turmas adequadas para se aquilatar o progresso obtido, propiciar a avaliação contínua, identificar insuficiências, carências, aproveitar outras formas de socialização e buscar meios pedagógicos de superação dos problemas. O perfil do aluno da EJA e suas situações reais devem se constituir em princípio da organização do projeto pedagógico das unidades. Bom, imagino que a síntese de tudo que está dito nesse parágrafo do parecer Cury se materializa, e aí vou abranger um pouquinho mais, nas ações da Escola Paulo Freire, quando entrega a formação continuada, nas ações da Coordenadoria de Avaliação pela GEA, nesse momento, e nas ações aqui da GEJA. Então, avaliar continuamente, avaliar em rede, para constatar as nossas lacunas e as nossas participações, as nossas presenças, para desenhar a política pública. E aí, tomando Tomás Tadeu da Silva, né, como um grande... alguém que caminhou com a gente na consideração dessas elaborações das orientações curriculares, a gente percebe, nessa avaliação e no nosso currículo, e no nosso material, e no Rio Educa na TV, pontos essenciais da teoria crítica de currículo, que é a questão de poder, a questão de classe social, as relações de produção, a conscientização, a emancipação dos sujeitos, como pontos fundamentais das nossas falas. Bom, me alonguei um pouquinho, mas agradeço fortemente. Letícia, foi efetivamente um prazer. Espero que a gente possa avançar nesse sentido. E é isso, pessoal. Professores orientadores, estamos todos à disposição e seguimos juntos. Um abraço. A honra foi nossa, né, da equipe aqui, da Gerência de Elaboração e Aplicação, poder contar com a sua participação, né, a participação da Escola de Formação Paulo Freire. Tenho pouco a complementar depois dessa super fala que você trouxe, né? Mas acho que os nossos professores, gestores da nossa rede de ensino, se todos puderem entender que a avaliação ela é intrínseca ao processo de aprendizagem dos nossos alunos, que ela vem para corroborar, ela não é classificatória, ela não é para punir, né, punitiva, é como você disse, é uma avaliação de rede em rede, né? E o que o Felipe trouxe tão fortemente marcado é de rede em rede. A gente quer junto avançar. E para avançar, a gente precisa entender os caminhos que estão sendo trilhados pelos nossos alunos, a fim de construir intervenções qualificadas para esses processos de aprendizagem. Queria também dizer que a Gerência de Elaboração e Aplicação e a Coordenadoria de Avaliação como um todo se coloca à disposição de todos os gestores e professores para quaisquer esclarecimentos. Essa live vai ficar gravada, né? Então a gente se coloca à disposição. Entre em contato com a gente. Era muito significativo e importante apresentar para vocês o desenho dessa prova, como essa prova foi pensada, né? A avaliação é um processo que envolve legitimidade política, mas, sobretudo, legitimidade técnica. Eu acho que isso é um marco dessa gestão, né? A gente quer mostrar como é que se configura essa legitimidade técnica. E não há nenhum problema em se ter legitimidade técnica. Nada disso anula os fazeres que estão e que acontecem dentro do contexto escolar, né? O professor vai continuar tendo a sua trajetória, como a Viviane falou, essa avaliação pode, numa perspectiva micro, tá dando essa devolutiva ali para o seu contexto peculiar e diverso em sala de aula, mas a gente aqui do nível central precisa entender como as coisas se constituem de forma macro para, como a Geise disse, a construção da política pública, né? Então, acho que esse é o ponto, esse é o encaminhamento. Eu agradeço muito a fala de todos os especialistas aqui presentes e desejamos a todos uma super atividade diagnóstica em rede no primeiro trimestre. Obrigada, Adriana. Obrigada a todo mundo. Pessoal, obrigada mais uma vez. A gente só tem a agradecer aqui em nome da Escola de Formação Paulo Freire, né? E esperamos aí, contamos com vocês num próximo encontro, ok? Super obrigada e até a próxima. Tchau.